Cara, eu queria ir com você agora pro lado da educação, assim, sabe? Eu Tá. tô, eu tô nesse cenário da educação desde o início desse ano, né? Janeiro, assim. Uma coisa que sempre me assustou é dar aula para criança, assim, adolescente não, adolescente eu me enturmo bem com os adolescentes e sou bem criativo e consigo conquistá-los. Mas a criança, ela me assusta, sabe? E você sabe que dar aula numa escola especializada não é a mesma coisa de dar aula numa escola regular. Você concorda comigo? Sim, claro. Não é a mesma coisa, são outras exigências, é outra pegada. Aquilo Eu- que você falou, o instrumentista aqui é bom, e pá, e botar o cara na sala de aula, o cara vai passar vergonha se ele não for vocacionado para aquilo, não gostar e não estiver preparado, né? Principalmente estar preparado. Então, assim, eu tive esse ano foi um ano Hum, muito especial, porque eu aprendi muito, muito. Eu tive colegas que eu quero deixar registrado aqui mais uma vez, que é o Carlos Freitas, que é um cara, gente boa demais, Carlos Freitas, tio Carlos, não sei se você conhece. A professora Carolina da universidade que me ajudou. Tem uns colegas aí que, assim, pô, sabe, gente do peito, assim, que você tá com dúvidas, liga para os universitários, cara, tô com a turma certeza. assim, o que que eu faço e tal. Mas eu tive a escola que eu comecei a dar aula, as duas, me deram muita liberdade. Os meus estágios foram muito legais. Então eu tive a oportunidade de experimentar atividades baseadas, lógico, nos pedagogos que nós estudamos durante a licenciatura. Muita coisa funcionou, muita coisa deu certo, outras deram erradas, mas hoje eu criei um repertório de atividades que funcionam e que é muito prazeroso dar aula. Mas aí eu pergunto para você é um baixista, um instrumentista, mas aí passou no concurso de repente, pã, estava numa sala de aula. Como foi esse processo? Foi rápido sua adaptação como professor? Você olhou e disse, poxa, era isso mesmo que eu queria, que legal, está sendo fácil. Não, foi difícil, levou um ano, levou, sei lá, 6 meses para você se adaptar. Experiências ruins, experiências boas. Fala um pouquinho da gente, para a gente, dessa parte de educador, né? É, boa abordagem. Renê, é o seguinte, quando a gente entra no ensino básico, né, e é instrumentista, realmente, cara, você tem que se reinventar, né? Apesar de o curso, né, de licenciatura nos dá essas ferramentas, ter professores muito bons, né, nos dando aquele respaldo todo, mas a sala de aula é um verdadeiro laboratório, né? Então, você tem que ser criativo, tem que ter aquele espírito de pesquisador, né? Tá sempre pesquisando e se adaptando no que tem, por causa que nós não temos, né, aquela infraestrutura que a gente precisa, que a gente sonha, né, em sala de aula. Então a gente chega lá e vê só quadro e lápis, né, um pincel. Antes era giz, agora é Isso lápis e era quadro, giz. né? Era isso que eu ia falar, né? Mas, enfim. Então a gente, então vamos, o que é que a gente vai fazer? Né? Então, tem que ser algo que chame a atenção do aluno, né? O aluno precisa gostar do que tá acontecendo ali. Não pode achar chato. Quando música fica chata, então, cara, é É, onde a gente você está fazendo o papel errado do é, professor, né? Você está errando em alguma área, né? pode, né? Então, a educação musical, ela não deve ser chata, né? Então, se alguém achar, ou pode achar qualquer coisa chata. Tem gente que não gosta de matemática, tem gente que não gosta de física, química, eu amo. Mas tem gente que não gosta, mas só achar a arte chata, então algo está errado ali. Que a arte não, ela não surgiu para ser chata. A arte em todos os campos é para ser agradável. A música, a dança, o teatro, tudo isso aí tem que fomentar maravilhas ao aluno. Então o aluno tem que estar lá assim, ai, se regozijando, né?
Então é isso, se reinventar, procurar adaptações, pesquisar, né? Hoje com a internet aí, né, a gente tem tanta coisa aí boa, né, para poder... Tem cursos, né? Diz uma coisa, você, qual foi, qual é o nível que você ensina? Fundamental um, 2, Hoje, hoje ensino eu médio? estou na Prefeitura de Natal, pela escola da Prefeitura de Natal, eu dou aula no Fundamental 1, né? Que é Hum, criança do primeiro ao quinto ano, né? sim. E é o Fundamental 1. E pelo Estado, eu leciono o ensino médio. Então, Hum. são coisas totalmente diferentes, né? São vertentes diferentíssimas, né? Ah, Diferentíssimas. pois é, coisas totalmente diferentes. Então, aí, o que abordar, né? A educação musical é muito ampla, né? Demais. E fora que a gente está criando um novo universo, né? Como a obrigatoriedade da música nas escolas é algo novo, algo recente, tudo está sendo criado ainda, né? Nós estamos contribuindo para estabelecer um parâmetro, uma estrutura, uma filosofia, um pensamento, né? Então, é uma coisa que acontece também é que geralmente a geralmente a coordenação das escolas, elas às vezes não estão preparadas para nos orientar como musicistas, né? Não, é uma coisa que eu discuti bastante com a professora Carolina na universidade, assim, né? A gente conversava bastante sobre isso, de não ter preparo. É um coordenador que não saca nada de música, não sabe o que você está fazendo, às vezes você está dando aula, não sabe, ela não vai meter o bedelho Intervir. ali, ela vai É, te apoiar, ela vai te apoiar porque precisa te apoiar. O que se e precisa, na, professor e e tal, na não é? hora do planejamento, você é um lobo solitário, né? Na hora do Lobo planejamento, você tem você fica sozinho ali planejando. por aí. Mas me diz, tá, me fala aí, bicho, eu quero dividir com você as minhas experiências também. Eu tive boas experiências e experiências ruins, né? Eu queria que você falasse uma experiência ruim, assim, no ensino médio, por exemplo, que eu acho que a minha única experiência no ensino médio foi no próprio estágio, que eu estagiei ali na IFRN, foi muito legal, foi muito legal, a experiência maravilhosa, mas também, bom, alunos da IFRN, eles assustam um pouquinho, porque são só gênio, né, só garoto muito inteligente, mas a experiência foi boa. Eu tive algumas experiências ruins, né, assim, experiências ruins que eu digo que aquilo que você planejou deu errado, o aluno não foi fácil, porque tem alunos que são fáceis, são bons, são terra férteis, né, e eles aceitam e te respeitam e tal. E outros não, e outros eles vão, desculpa a expressão, cuspir na tua cara, né? Dizer que você não é ninguém, não só com professor de música, mas com qualquer professor e tal. Mas me fala uma experiência ruim, lógico, sem dar nome aos bois, nem falar nada, para a gente entender esse conceito. E uma experiência boa, que foi legal, que você disse, poxa, acertei e tal. Fiz uma coisa legal. Fala aí pra gente. Eu vou ver se eu lembro aqui de alguma para te falar. Se você É, não teve experiência ruim, então você é um sortudo, um cara fandárdido, você fala, sortudo, você iluminado fala no, por Deus. você fala no ensino médio, especificamente? Ou no Fundamental 1, não tem problema não, cara. Eu vou falar a boa primeiro. Tá, Experiência boa é quando porque nós somos também formadores, né, de ouvintes, né? Então, a apreciação musical em sala de aula é muito importante, né? Você claro, com trazer, certeza. você levar a cultura musical. Eu estou falando da música porque é nosso carro-chefe, né? Mas vamos ampliar a cultura artística, né? Então, você mostrar é, novas opções, né? Um repertório novo, formação de repertório, ouvir novas obras, né? Do que eles estão acostumados a ouvir, né? Então, esse é um papel, né? Nós somos mediadores, no caso. Então, você levar Jobim para eles ouvirem, levar Chico Buarque, sabe?
de forma muito, mas muito, é, Inclusiva. sim, inclusiva, com certeza, mas com muito cuidado, né? Porque é um choque. Você sabe o que a grande mídia propaga por aí, né? Você sabe o que o capitalismo aí dos meios de comunicação em geral, da grande mídia, propaga, né? Então, eles estão muito acostumados com isso, né? De ouvir músicas descartáveis, que são aquelas músicas, né, que, como você sabe muito bem, que passam 2 meses as pessoas ouvindo e depois nem os próprios compositores ouvem mais. Então, é muito descartável, é de plástico mesmo. Então, eles ouvem isso aí, depois não ouvem mais nada. E quando a gente traz uma proposta de uma música imortal, de uma grande obra, e eles conseguem absorver aquilo ali, e depois É é um golaço, irmão. é um golaço, é um golaço. Olha, eu estava até conversando recentemente com minha esposa aqui em casa, e mostrando a ela a felicidade que eu estava de saber que ex-alunos meus estavam, às vezes, propagando, postando nas suas redes sociais, né, nessas redes sociais, músicas, grandes clássicos, né? Aí, olha que coisa bacana. Então, levar cultura musical para eles, né? Mostrar, Nesse contexto, não é impor, né? nesse contexto, você mudou a forma de uma pessoa Certeza, enxergar a música, né, cara? Pô, certeza, porque o nosso papel não é longe disso, né? Longe disso. Nosso papel não é chegar a impor a ninguém, né? Para eles ouvirem coisas que não tá dentro do contexto social deles. Agora, você furar aquela bolha ali, furar aquela bolha e mostrar algo novo, e aquele algo novo ser degustado, né? Ser consumido, né? E isso é maravilhoso, porque é você propor, não é você tirar o que eles ouvem. É chegar assim, ó, o que você não ouve não presta. O que vocês ouvem não presta e tirar, não é isso nosso papel. O nosso papel é propor. Eles estão acostumados com aquela comida e você chegar com uma comida nova, o deguste sair e prove. Vamos provar. E depois que provarem, pedirem mais, ei, gostei disso aí, quero mais. De onde vem isso aí? Olha que coisa bacana. De onde pô. vem isso aí? Cara, isso foi uma experiência sua no Fundamental 1 ou no ensino médio? Ensino médio. Ensino Ensino médio. médio. Muito legal, cara. Ó, eu vou, assim, para você entender mais ou menos o. E é mais difícil, né? O ensino médio é mais difícil. É. Eles já estão com Adoro. aquela formação, eles já estão com aquela formação cultural, né, Sim. impregnada neles. Então, para furar a bolha ali e mostrar algo novo, e aquilo que é algo novo ser degustado, ser consumido por eles, isso é um papel muito difícil. Mas é esse nosso papel, né? E Bom, que legal, cara. nós somos Que massa. mediadores, né? É. Esse ano, por exemplo, foi muito legal, porque é muito engraçado, assim, eu cheguei, apresentei Luiz Gonzaga, a gente falou de música nordestina, cultura nordestina, a roupa, a comida, o estilo musical e o grande norte, né, grande coluna dessa nossa raiz, dessa nossa música é Luiz Gonzaga. E saber que a maioria não sabia quem era Luiz Gonzaga, assim, para mim foi frustrante e eu entendi que, poxa, no meu papel aqui não é, é importante, é importantíssimo, né? Falei isso com alguns pais, os pais, ele é realmente, pô, professor, você tem razão, porque não saber quem é Luiz Gonzaga é um crime e tal, muito legal. E eles apresentaram seminários e tal, pesquisas sobre Luiz Gonzaga, a gente escutou, cada um trouxe uma música, uma reflexão sobre as letras, né? Significava aquela letra, o sentido, por que Luiz Gonzaga será que compôs aquilo? A gente foi muito uma experiência e tocamos, foi muito legal. Sem recurso, né? O que que eu utilizei? Eu peguei cada um trouxe o seu próprio iPhone, seu próprio teclado, celular, porque que menino hoje não tem um celular, pelo amor de Deus, né?
E aí todo mundo trouxe o celular com a permissão da coordenação da família, a gente instalou um teclado digital, não tem como a escola gastar 50 mil reais e montar uma sala de teclados para mim, não tem como. E olha que teclado não é meu instrumento oficial, mas eu quis que eles experimentassem, então eles aprenderam e tocaram Asa Branca, tocaram Beethoven, foi muito legal, foi uma experiência muito legal, foi um golaço, né? Uma experiência ruim, para deixar você mais ou menos inteirado, que tipos de experiências você pode nos trazer? Por exemplo, teve uma turma específica e ela apresentou um trabalho e eu fiz uma crítica construtiva, porque esse é o nosso papel também, de criticar, de abrir os olhos do aluno para ele enxergar o diferente. Ele também, porque na universidade nós somos criticados o tempo todo. Nós tocamos uma peça, o professor nos critica, tocamos para os colegas nos criticam. Então nós nos acostumamos a ser criticado de forma construtiva e a melhorar, absorver aquela crítica. Isso faz parte, né? Faz parte, mas Faz parte. foi uma ingenuidade minha achar que aquele grupo de adolescentes eu iria criticá-los, Fundamental 2, eu iria criticá-los e eles iam aceitar de boa. Não, foi feito o contrário. Houve uma revolta pela minha crítica, né? E a partir daí eles começaram a questionar o meu papel de professor, né? Questionar a minha qualificação como professor para estar ali, acredita, bicho? Me perguntando, você tem formação? O senhor realmente pode estar aqui na aula, dando aula para mim? Olha só. E eu senti que aquilo não foi uma pergunta que veio dela, que veio externamente e através dela, né? E rolou esse clima muito chato, foi bem constrangedor, muito triste, né? Porque houve um questionamento da minha capacidade, da minha qualificação, e isso por uma crítica, né? Porque talvez aqueles alunos eles estavam acostumados ter o ego massageado e eu não fiz isso, né? Porque se a gente também bater palma para tudo que o meu filho faz, por exemplo, ele não vai amadurecer. Meu filho ele precisa ser criticado, ser confrontado, ser frustrado, faz parte do desenvolvimento humano. Faz parte. E aquela turma não aceitou e a partir dali começaram a me criticar e a me confrontar, né? Se eu é qualificado, eu disse, olha, eu não sei se você sabe, mas é uma lei agora que a escola, a música precisa fazer parte, era algo novo na escola, talvez vocês não estejam acostumados com essa nova disciplina, é novo para vocês, é novo para mim, mas há uma lei, isso não vai mudar, a sua opinião, a sua não aceitação pela crítica não vai fazer a música sair dessa escola, ela vai continuar, né? O que eu estou fazendo aqui é para o seu bem, o meu papel de professor é esse, é te avaliar, né? Se eu não posso ser professor, eu não posso te avaliar e você não aceita uma avaliação, uma crítica, fica muito difícil fazer você crescer na minha disciplina. E eu sou qualificado sim, porque eu tenho bacharel, tenho técnico em música e sou licenciado em música. Não sei se você sabe, mas é uma lei e para lecionar precisa ser licenciado e eu sou, então eu tenho toda a qualificação. E aí depois daquilo deu uma... E eu estou falando aqui de uma forma, mas eu fui bem, né? E, e para você ver essa situação, isso me entristeceu bastante. Eu dividi isso com alguns colegas e eles me acalentaram ali, me confortaram. Cara, é uma experiência que você precisa ser mais forte, se acostumar, entender que é tudo novo para eles e para a gente, e a gente vai construir essa relação do professor de música na escola como disciplina, né? E não simplesmente como uma recreação, um passatempo, né? Não. Isso foi um divisor de águas assim nesse ano que foi assim o saldo foi maravilhoso. Não posso me queixar disso, de que o saldo como didata como educador na sala de aula foi maravilhoso. E eu vou para 2023 com uma mente muito mais preparada, né? De olho nas cascas de banana para não escorregar,
né? Muito maduro, porque tive um ano muito intenso na sala de aula, né? Como, como docente iniciante. Minha monografia do TCC foi sobre isso, né? Então eu li bastante sobre os desafios do professor iniciante, né? Mas foi isso, assim, cara. Essa foi a minha experiência. Tiveram outras não tão sérias quanto essa, mas essa me marcou. E eu acho que essa vai ficar para sempre, assim, gravada ali no cantinho, para mim a crescer como docente. E você? Queria saber de você. Se você quiser contar, tá, Denis? Eu sinto, se você não ficar à vontade, não precisa ser tão frustrante quanto. Eu tava quase chorando aqui com essa experiência. Mas é isso, é experiência, Renê, assim, negativas assim nesse sentido. Eu não tô agora mesmo recordando, sabe? Mas Uma aula que sempre, você planejou e deu errado. Porque tem, rola isso. Não é possível, cara. Não é sempre dá possível. Não. Você está isso começando a sempre. me assustar. Não é possível. Esse cara nasceu para ensinar e ele foi perfeito. Não é possível, cara. Rapaz, a hora que eu planejei deu errado, isso aí já faz parte. Quase sempre isso acontece. Por exemplo, projetor que não está funcionando. Sim, Ah, você toda, planeja a aula. Isso é barra, isso é barra. é, você faz os slides, né? Eu estou falando isso no contexto de ensino médio. Você faz os slides, chega na hora, o projetor não funciona. Rapaz, isso é tão frustrante. Aí você vai ter Porque às vezes o plano B é muito ruim comparado ao que você queria passar, né? certeza, cara. Recentemente eu planejei uma aula que foi muito legal, assim, que foi o retroprojetor com áudio e a gente falou dos musicais da Disney, né? E os musicais da Disney são lindíssimos, a orquestração, uma coisa fabulosa. Então tinha que ter um equipamento de som como no cinema. Eu apaguei a luz, ficou legal demais. E as crianças foram. Isso foi para eu fiz para educação infantil, né? E aí, quando saiu Frozen, Let It Go, cara, e aí, muito legal, cara, a experiência. Mas graças a Deus deu certo, deu tudo certo. Mas teria sido frustrante se eu não conseguisse reproduzir o áudio com um volume razoável, porque eu queria porque eles tivessem essa sensação da sala do cinema, que o som era potente, que a imagem muito forte, colorida e tal, que eles sonhassem ali com a música, muito, muito legal. Né? Essa falta de estrutura, né? Eu não sei se apoio, né? Porque às vezes nem sempre a escola tem condições de nos apoiar. Né? Às vezes você dá aula numa escola carente, num contexto carente e tal. Né? Mas tudo novo para a gente, como professor, e a gente tem pouca estrutura mesmo, assim, em todos os sentidos, né? Eu gostaria de ter uma própria sala de música, já falei isso para as minhas diretoras e coordenadoras. No dia que puder, me dá uma sala que eu arrebento. É um sonho, né? São Pô, me sonhos. dá uma sala que eu encho isso aqui de instrumentos e quando eles entrarem aqui, eles vão entrar no fantástico mundo da música, né? Me Isso. dá essa, mas não rola, cara. Eu saio levando um monte de bugiganga de sala em sala e tal. Isso é bem sofrível, né, cara? Uma coisa, Reni, já que você tocou nesse assunto aí, nós, professores de música, né, de arte, enfim, nós temos um tempo em sala de aula reduzido, né, em relação, Também, é. por exemplo, a outras disciplinas como língua portuguesa, matemática, né, enfim, nós temos um tempo de aula reduzido em relação, né? Aí o que acontece, cara? A gente não tem uma sala de música. Então a gente organiza alguns equipamentos, né, instrumento, alguma coisa assim, e leva para uma sala. Você nem vai fazer chamada. Você vai fazer chamada, você vai passar ali, sei lá, 7 minutos para fazer uma chamada, né? Aí, Já perdeu uma boa porcentagem da aula, aí né? perde ali, aí você organiza os instrumentos. Cara, daqui a pouco termina a aula. Aí lá vai você É. pegar os instrumentos tudinho, pé nas costas,
ir para outra sala. Cara, Olha, é frustrante. cara, lógico, eu me deparei, tudo que você passou aí, provavelmente eu já passei, nós passamos, entre aspas, né? Eu vou pensando em soluções, então eu começo a aula, a minha chamada, eu peço para eles assinarem uma lista, como na É, minha época era tem assim, que então ser eu assim. boto a lista, enquanto a lista tá rodando, irmão, o pau tá E comendo, é isso, né? É, e eu tô dando aula. tem que ser assim. Não planejar uma aula, não planejar um assunto longo, né? Objetivos curtos, né? Para aquela aula específica, porque você tem pouco tempo, né? Agora eu vou começar a criar um estudo, um planejamento progressivo para eles. Uma coisa que me incomoda é eles conhecerem gêneros musicais, né? É, Conhecer que existe a música flamenca, conhecer que existe o samba, eles escutarem um rock e saber que a diferença entre o rock, talvez não nas características, mas identificar por sentir que aquilo é aquele estilo, aquele gênero, né? De certa forma, trazer um tipo de aula cultural, né? Para eles. Eu estou pensando isso para 2023, apresentar algum trabalho. Eu fiz o Dilmante, já assistiu aquele filme Dilmante? sim, Dilmante. Pronto, tem aquele joguinho do Dilmante que vai passando. Pronto, eu fiz um jogo musical com aquilo, cara. Pô, foi golaço. Eu assim, pô, fico muito feliz eu não sabia que isso ia funcionar, mas foi muito mas deu legal. certo. Aí eu vou fazer o Dilmante agora maior, melhor, tal, e usar o Dilmante para outros conhecimentos e tal. Muito legal, cara. Mas é isso. Renê, sabe que algo que eu pensei aqui enquanto você estava falando sobre a nossa responsabilidade enquanto educador musical, né? Já que é algo relativamente novo, a gente abraça, né, uma responsabilidade muito grande. Então, qual é a nossa função, né? Para que a gente serve? As pessoas sempre perguntam, ou se não perguntam, mas pensam isso. Com certeza pensam. Para que educação musical? Cara, O pai acha que o menino entrou, que a gente tem música agora, então o menino vai virar um baita para virar violonista, um baita música, virar tecladista. música. Em meia hora de aula por semana de música na Eu, quarta-feira, né? pois é, cara. Aí eu faço um paralelo com as disciplinas convencionais e que são, claro, né, necessárias para a nossa formação. O cara estuda lá no ensino fundamental, é, aprende as quatro operações matemáticas, né? E tudo mais. Aí depois vai migrando, vai ampliando seus estudos. Aí vai para as equações, expressões numéricas, equações algébricas, aquelas coisas todas lá, né? Aí depois vai para função linear, função quadrática, função e bota função nisso. Aí o cara aprende aquilo ali, rapaz, para fazer um Enem. Mas depois ali, cara, se ele levar uma topada lá na frente, ele esquece tudo. Esquece tudo. Aí vai lá para outras disciplinas químicas, aprende as equações, a balancear equações químicas, funções, sais e tudo mais. Aí depois assim, depois para que serve isso? Não, aquilo ali não vai ser consumido para ele, para enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadão, não vai servir para a sua vida, né, cotidiana. Então, Sim, sim. se a música não funcionar é, é, pensando nesse sentido aí, então não vai servir, a educação musical não vai servir para nada. Né? Então, a gente precisa levar para a sala de aula, né, algo que o aluno usufrua para a sua vida. Que faça parte, é bom, Faça parte. é um Então, excelente direcionamento, Denis, é um excelente então assim, direcionamento, cara. lex como temas, né? Abordagem como percepção musical, que a gente vê na academia, percepção musical, apreciação musical, né? Toda, todas essas vertentes aí precisam ser
levadas para a sala de aula de uma maneira lúdica, né? E para que eles absorvam aquilo ali e sirva para a vida deles. O que é isso? O aluno chega ou na igreja, ou no bar, ou na rua, ou no shopping, onde seja, e senta. E tem assunto para falar. Cultura, né? Aí a pessoa começa a falar sobre, sei lá, falar sobre tropicalismo. A pessoa não sabe quem foi Caetano Veloso, não sabe quem foi Gil, né? E qual foi a função, quais foram as funções que eles exerceram naquela época. É o que eu falei aqui, dessa questão cultural, né? A É, música, ela está inserida em todas as camadas da sociedade, todas, né? Se tem futebol, tem música. Se tem um velório, tem música, né? Se tem romance, é casamento, tem música. Uma empresa vai vender sabão, ele cria um jingle para o sabão. Tudo, a música está inserida em todas as camadas da música. sociedade. E eu entendo assim, pensando no que você está falando aí, que a música ela tem uma função cultural, porque o ser humano ele não precisa só do conhecimento, né? Ele precisa do conhecimento só, saber álgebra, ponto. Não, ele precisa entender culturalmente a, Exatamente. a, Exatamente. em que contexto ele vive, que função ele exerce na sociedade, o que aquilo vai trazer para ele, conhecer a própria cultura, conhecer outras culturas musicais ou não, mas como somos da música, vamos apresentar isso do âmbito, do aspecto da música, né? Então, eu entendo assim, cara. Eu entendo que o professor, principalmente, pô, você que dá aula no ensino médio, principalmente isso, né? Você vai ver o garoto não conhece a própria música, né? Ele não conhece a música, a própria música, eu digo a música do país dele. Ele conhece, sei lá, conhece gringos, conhece os gringos, Isso. conhece a Beyoncé, conhece as Britney Spears, mas não conhece, às vezes, a própria música. Então, nós temos essa função, mas se, como você falou, se a gente apresentar isso de uma forma a descer pela goela deles, aí é um erro grotesco e talvez a gente faça com que ele crie uma certa aversão, né? À E- própria cultura e a essa música. Então, a forma que nós vamos passar isso é importantíssimo. Talvez aí esteja o X da nossa própria questão, né? Como passar isso, né? Algumas tentativas minhas esse ano foram ruins e outras foram bem-sucedidas. Então, vou tentar criar outras formas para poder melhorar, a aproximar, né? sala de aula é um grande laboratório, né? É, tanto para eles como para a gente, né, cara? Para a gente principalmente. Para mim, você ensina há quanto tempo, Denis? Tá Ó, desde eu estou no ensino regular, né, em sala de aula convencional, há mais de 10 anos, né? eu, Mas um dia eu chego eu lá, irmão. Eu tô um não, ano, menos de um ano. mas assim, esse vínculo com a educação, sabe, Rini? Eh, eu já tenho um tempo assim nessa área, por causa que eu dava aula de violão particular já antes de entrar na universidade, né? Então, assim, tinha alunos de violão, dava aula de... Como eu disse a você, né? Violão, meu primeiro instrumento é o queridão. Então, dava aula de violão em casa, tinha uma salinha onde eu dava aula pro pessoal, né? E não só de violão, viu? Eu passei em outras áreas aí, dava aula de matemática, língua portuguesa, assim, para ganhar um trocado, né? Para sustentar, né? E, enfim, mas é isso. Aí, mas o ensino convencional, regular, né? Em escola e tal, aí não faz tanto tempo assim, não, né? Eu tenho um pouco mais de 10 anos de sala. E é muito tempo. Para mim, é muito tempo, né? Porque eu comecei me aventurar, me arriscar nessa área esse começo desse ano, como eu já falei. Mas estou muito feliz, cara. Estou muito feliz, estou muito empolgado, estou muito realizado com todos os problemas que tive.
faria tudo de novo, né? E vou me esforçar para 2023 ser um ano ainda mais fantástico e de aprendizado para mim. Denis, cara, vou encerrar com você aqui. Queria que 2 minutinhos aí para você encerrar aqui as últimas palavras aqui desse nosso bate-papo. Pois é, primeiramente eu quero agradecer, né, mais uma vez aí pelo convite. Fiquei muito feliz, né, quando você convidou aí para participar desse podcast, cara. Podcast que eu sou fã, né? Quando você iniciou aí esse trabalho, eu comecei a seguir você lá nas redes sociais, né? E vendo os entrevistados, cara. Os caras que eu sou fã. Que legal. Eu sou fã de todos aqueles que você entrevistou lá, né? Então, cara, eu ficava lá, comendo uma pipoca aqui em casa e assistindo, né? Eu me lembro que eu vi o podcast de você assistindo, um cara que eu sou fã, né, de carteirinha, o Júnior Primata, né? Aí eu, rapaz, olha, o cara tá entrevistando o Primata aí, o Primata e o outro professor lá, O Ezequias, professor Ezequias. esse aí foi um dos melhores, cara. Pô, foi legal mesmo, foi legal mesmo. O Eu, eu, Beethoven Jubileu também foi pô, fantástico. eu fico muito feliz, assim, de ver o resultado. Muito legal, cara. É. Muito Então é legal. isso. O que eu tenho a dizer, cara, resumindo aqui, que você só me deu 2 minutos, é que você continue com esse trabalho, né? E eu sei que não é fácil, cara, não é fácil, né? Porque essa iniciativa que você teve aí, muitos pensaram, mas quem fez foi você. Isso é real, isso é real. Tenho certeza É, que muitos, essa onda de podcast, que já tem um início aí, já faz algum tempo, eu vejo as pessoas fazendo podcast de tudo. Mas uma pessoa para fazer um podcast vinculado à música, né? E que seja no Rio Grande do Norte é algo muito específico. Então, eu tenho certeza que muitos pensaram, mas quem fez foi você. Quero parabenizar você por esse trabalho aí, por esse projeto. E continue, cara. Toda a força aí. feliz, feliz. Sucesso. Se Deus quiser. Obrigado, meu irmão. A gente vai se falando aí e a recíproca é verdadeira. Se precisar de mim para qualquer coisa, tem o meu contato, me dá um alô. Continuo acompanhando o trabalho, vou trabalhar aqui nas edições e vou programar aqui a divulgação desse podcast já no Spotify. Já te mando quando ele vai estar lançado lá disponível para a galera, familiares e amigos curtir, tá bom? Bom, apesar de mim, estou aqui Denis, também, viu? Um forte tamo junto. abraço. Tá na paz, meu irmão. Deus Tá, até abençoe. mais. Deus abençoe.